Olá pessoal, vamos continuar nosso vídeo curso sobre polinômios. No vídeo de hoje vamos falar sobre um dos métodos da divisão, que é o método da chave. Vamos lembrar que o algoritmo da divisão para polinômios nos diz o seguinte: sempre que quisermos dividir um polinômio f de x por um polinômio d de x, polinômio f chamado dividendo, polinômio d chamado divisor, então é porque precisamos encontrar um quociente e um resto, onde o grau desse resto deve ser menor do que o grau do divisor. E o grau do quociente deve ser exatamente a diferença entre o grau do dividendo e o grau do divisor. Vamos tomar como exemplo os mesmos polinômios do vídeo 5. Vamos dividir um polinômio de grau 3 por um polinômio de grau 2, mas agora apresentando o método da chave. Nós já vamos apresentar com um exemplo para que fique de melhor entendimento como funciona este método. Assim como no vídeo 5, nós vamos identificar a maior potência do dividendo, no nosso caso 4x à terceira. E aí olhamos para o divisor, um polinômio do grau 2. Então nós precisamos multiplicar o divisor por algum polinômio, que será o polinômio quociente no final das contas, de modo que apareça esta potência, 4x à terceira. Voltemos aqui para o algoritmo da divisão. Nós precisamos que o produto divisor vezes quociente mais resto resulte no dividendo. Portanto, nós precisamos multiplicar o divisor por algum polinômio de modo que o coeficiente líder, no final das contas, seja 4x à terceira. Veja que esse grau não virá do resto, porque o grau do resto deve ser menor do que o grau do divisor, ou então o resto é uma constante nula. Portanto, nós precisamos fazer com que apareça o grau 4x à terceira já a partir da multiplicação do divisor pelo quociente. Então, o que devemos inserir aqui para que apareça a potência 4x à terceira? Observe, nós precisamos inserir exatamente o termo 4x. Por quê? Porque 4x vezes x ao quadrado será 4x à terceira. Porém, ao fazer esse produto, nós também devemos multiplicar 4x pelo 2x e pelo 1. E isso vai resultar em um restante de polinômio que é diferente do polinômio f, do nosso dividendo. Então, precisamos fazer os ajustes, assim como vimos no vídeo 5. No método da chave, ao fazermos essa conta, nós colocamos o resultado aqui embaixo do dividendo, lembrando a divisão de números inteiros. 4x vezes x ao quadrado será 4x ao cubo. 4x vezes 2x será mais 8x ao quadrado. 4x vezes 1 será mais 4x. Então, a correção que precisamos fazer para compensar o 8x ao quadrado e o 4x que não fazem parte do nosso dividendo, nós vamos fazer por meio de uma subtração. Convido novamente a dar uma olhada no vídeo 5 para acompanhar esse processo no formato utilizado lá naquele vídeo, que era utilizando simplificação de frações. Então vamos fazer aqui a subtração dessas partes que já temos aqui com os graus correspondentes. Então nós observamos que 4x ao cubo menos 4x ao cubo, isso vai se cancelar. Menos 3x ao quadrado menos 8x ao quadrado será menos 11x ao quadrado. Mais 2x menos 4x será menos 2x. E aí nós repetimos o menos 1. Neste ponto do algoritmo, então, nós temos o seguinte, que x ao quadrado mais 2x mais 1, que é o polinômio divisor, vezes 4x mais menos 11x ao quadrado menos 2x menos 1. Esta soma nos dá o nosso dividendo. No entanto, se notarmos o polinômio que aparece aqui na posição do resto, na verdade ele não é o resto. Veja que seu grau é 2. O resto que iremos encontrar, ele tem grau menor do que o grau do divisor, que é grau 2, ou seja, ou o resto vai ter grau 1, ou o resto vai ser uma constante nula. Portanto, nós ainda podemos desmembrar o resto
em função do nosso divisor, para que aqui tenhamos um produto entre divisor mais algum termo, e aí sim pode ser que apareça já o nosso resto no próximo passo. Então vamos continuar no algoritmo da chave. Da mesma forma, nós identificamos que nesse instante o termo de maior grau tem grau 2, tem coeficiente menos 11. Portanto, nós precisamos multiplicar aqui por menos 11. Por quê? Para que nesse produto apareça o termo menos 11x². Também é verdade que, escolhendo o coeficiente de acordo com o coeficiente que nós precisamos, que no caso é o menos 11x², vamos gerar outros coeficientes que não aparecem neste polinômio. E aí, como já falamos no vídeo 5, é uma questão de compensação. Vamos fazer a conta então. Menos 11 vezes x² será então menos 11x². Menos 11 vezes mais 2x será então menos 22x. E menos 11 vezes mais 1 será menos 11. Fazendo a compensação, ou seja, a subtração, nós vamos obter o seguinte. Veja que menos 11x² e menos vezes menos é mais, então fica menos 11x² mais 11x², um termo cancela o outro. Menos 2x mais 22x nos dá 20x. Menos 1 mais 11 nos dará, então, mais 10. E aí observamos o seguinte, neste ponto, o polinômio que aparece nessa posição tem grau 1. O grau é menor do que o grau do divisor, então não podemos prosseguir dividindo, ou seja, acabamos de encontrar o nosso resto. E nesse instante nós temos x² mais 2x mais 1, que é o nosso divisor, multiplicado pelo polinômio 4x menos 11 e adicionado ao polinômio 20x mais 10, nos dão agora, finalmente, quociente e resto dessa divisão. Vejamos, o nosso primeiro polinômio aqui é o polinômio divisor, o polinômio d de x, que já foi dado. Este polinômio, 4x menos 11, vamos chamá-lo de q de x, observe que o grau de q é precisamente o grau do dividendo, que é 3, menos o grau do divisor, que é 2, portanto, grau 1. E este polinômio, que vamos chamar de r de x, ele tem grau 1, que é menor do que o grau do divisor. Portanto, esses dois polinômios, 4x menos 11 e 20x mais 10, são os polinômios quociente e resto, respectivamente, de acordo com o algoritmo da divisão para polinômios. Ou seja, esse método que acabamos de descrever aqui nos dá, através de um dispositivo prático que lembra a divisão de números inteiros, os polinômios quociente e resto. Então agora eu convido a você praticar, pegar outros exemplos, usar o método da chave, para que esse método fique melhor fixado. Veremos ainda mais um dispositivo prático para a divisão, que é o método de Briot-Ruffini, assunto para um próximo vídeo. Até lá!